Agora, a aula vai ser sobre hemostasia. O que a gente tem que saber sobre essa aula? Bem, a primeira coisa, a hemostasia, a gente vai ter a primária e a secundária. A primária, ela vai ser basicamente, a resposta dela vai ser a responsável dela são as plaquetas. A secundária, a gente vai ter os outros fatores da coagulação, certo? E como é que isso vai acontecer? Então, bora aqui para a primária. Na primária, a gente vai ter 3 fases. A gente vai ter a fase de ativação, a gente tem a fase de adesão e a gente vai ter a fase de agregação. Agora, bora ver especificamente cada fase como é que funciona. Primeira coisa, bora imaginar que a gente está aqui no sangue. Bem aqui no sangue, aí o que acontece? Isso daqui foi lesado. A partir da hora que foi lesado, a gente vai ter uma solução de continuidade e vai expor o que? O colágeno. O colágeno mais a trombina, eles vão acabar... O colágeno mais a trombina, eles vão fazer o que? Eles vão chamar as plaquetas. Ou seja, a gente vai ter aqui... As plaquetas elas vão começar a ser ativadas. Vou fazer aqui um grande aumento. Quando elas começarem a ser ativadas, várias coisas que estavam dentro delas vão começar a sair. Como, por exemplo, o ADP. O ADP ele vai ser muito importante lá na frente. Outro fator que ela vai começar a ativar é o tromboxane A2. O tromboxane A2 ele vai ser importante também para essa ativação, certo? Por quê? Porque esse tromboxane A2 ele vai ser responsável por uma amplificação do processo. Então ele vai ajudar sempre a ficar chamando mais plaquetas e mais plaquetas. Ok, essa daqui é a fase de ativação. A segunda fase vai ser a fase de adesão. O que é que a gente tem na fase de adesão? Bem, essas plaquetas aqui elas têm que começar a aderir. E como é que elas vão se aderir? Agora eu trago para cá. Um dos jeitos delas se aderirem é diretamente no colágeno, por uma glicoproteína. Essa glicoproteína ela se chama glicoproteína G1A 2A. Só que essa ligação ela é muito fraca. Então, por causa disso, tem um outro fator que ele vai ajudar a gente a fortalecer. Ele é bem mais forte, que é o fator de von Willebrand. Então, quando é a primeira vez que a gente está vendo agora esse fator de von Willebrand, o que o fator de von Willebrand faz? Ele trabalha em duas coisas. Ele trabalha tanto na agregação plaquetária, na parte de adesão, quanto ele vai trabalhar protegendo o fator 8. Lá na frente a gente vai ver melhor. Ou seja, quando a gente tem falta de fator de von Willebrand, a gente vai ter uma queda do fator 8. Tá. Então, basicamente, a gente já viu. As plaquetas foram ativadas, as plaquetas foram aderidas. Agora a gente vai fazer a agregação plaquetária. Então, o que acontece? O ADP, ele saiu aqui, ainda agora. E ele vai ser agora importante nessa fase de agregação plaquetária. Por quê? Ele vai começar a fazer um estímulo na superfície da plaqueta para se criar umas pontes. Essas pontes para poder se ligar às plaquetas. As plaquetas elas vão começar a se agregar, elas não vão ficar só uma em cima da outra. Que ponte vai ser essa? Vai ser a ponte do fibrinogênio. Então a gente está vendo aqui elas todas ligadas umas nas outras. Essa ponte de fibrinogênio vai fazer com que elas fiquem bem juntas, bem fortes. Por isso que essa daqui é a fase de agregação. Só para a gente lembrar, para a gente entender a diferença. A adesão, a gente está pensando nela, está aderida no endotélio.
A agregação, a gente pensa nelas agregadas com elas mesmas. Então aqui, olha, agregou no plasma, agregou no fator de von Willebrand. Isso tudo é muito importante. Agora, bora ver algumas drogas que vão agir nessas cascatas. Bem, a primeira droga que a gente vai ver vai ser o clopidogrel. Ele vai agir diretamente aqui no ADP. Então, o clopidogrel, ele vai inibir o ADP. Outro que faz isso é a ticlopidina. A diferença deles dois vai ser que o clopidogrel, ele vai ser definitivo. Então, quando a gente for fazer alguma cirurgia, a gente tem que tirar ele por 7 dias. Por que por 7 dias? Porque é o tempo da meia-vida da hemácia. Então, mais do que isso, ela já fez o turnover todinho, ela já mudou. A ticlopidina não, certo? A segunda droga que a gente vai ver vai ser o AS e os AINES, onde o AS e os AINES eles vão agir. Do tromboxane. Então, a mesma coisa. O AS vai ser definitivo e os AINES vão ser não definitivos. Ou seja, a mesma coisa. 7 dias antes de cirurgia, 2 dias antes de cirurgia. Certo? Então, bem aqui, nessa amplificação. Então, quando a pessoa toma S, não tem amplificação, a pessoa corre risco de sangrar. Por isso que o AS é antiagregante, ou é antiplaquetário. Ele não é antiagregante, ele age na ativação. Os últimos que a gente vai ver são os amiximab e o tirobifan. Aonde é que eles vão agir? Bem, quando o ADP ele começa a estimular aqui na plaqueta, tá, então, quando ele vai agir bem aqui, o que vai acontecer? Ele está começando a... Ele vai expressar uma glicoproteína para poder fazer essa ligação. Qual é essa glicoproteína? É a G2B3A. Essa glicoproteína, ela vai fazer essas pontes de fibrinogênio e ela vai ser inibida pelo abiximab, assim como pelo tirobifan. Então, revisando, a gente vai ter na primária ativação, adesão, agregação. A gente vai ter, vai ser ativado pelo colágeno. O colágeno vai fazer a expressão as plaquetas vão começar a expressar tromboxano A2 e o ADP. O tromboxano pode ser inibido pelo AS, pelo AINE. O ADP pode ser inibido pelo clopidogrel e pela ticlopidina. E tá, essa daqui é a primeira fase, a de ativação. A fase de adesão a gente vai ter, lembrar que a gente vai ter as hemácias aderindo, principalmente pelo G1A2A no colágeno direto, pelo G1B no fator de von Willebrand, e a terceira fase, a glicoproteína responsável é a G2B3A, que vai fazer as pontes de fibrinogênio entre as próprias plaquetas. Quem vai negativar isso daqui vai ser o amiximab e o tirobifan. Só isso.